não tomarás o nome do teu Deus em vão. Nessa saga de falar sobre os mandamentos, nós estamos no episódio 3, o terceiro mandamento. Quando se pesquisa muito sobre os mandamentos, a gente acredita que esse mandamento se trata somente sobre uma coisa, que é sobre falar o nome de Deus de forma geral, E, de certa forma, não é errado esse pensamento, porque a gente não pode ficar falando do nome de Deus assim, como se não fosse nada, Nós temos que ter respeito pelo nome do Senhor, até porque antigamente, em tempos assim muito antigos, em algumas Bíblias, a palavra Senhor, geralmente destacada de algum jeito específico, porque as pessoas, os sacerdotes, assim, quando eles iam escrever o nome de Deus, eles usavam tipo uma caneta específica, e eles tinham toda uma preparação somente para escrever, porque eles tinham um tremendo respeito por Deus, Eles tinham um tremendo respeito pela imagem que Deus tem e por Ele, de forma geral, Então a gente também tem que ter esse respeito por Deus, de preservar o nome dele. Mesmo falam muitas coisas do cotidiano, como muita gente fala, de estar constantemente dizendo ai meu Deus, ai Senhor, não sei o que, de forma assim obsoleta. Porém a gente tem que ter um respeito, pelo nome de Deus, porque Ele é todo poderoso e não é pecado dizer o nome de Deus, mas a gente tem que prestar atenção e também não ficar fazendo piadas com o nome de Deus, porque tem muita gente que zoa, faz piada com coisas relacionadas a Deus ou sobre Deus, e a gente deve também tomar muito cuidado com situações como essas. Mas fazendo uma pesquisa rápida aqui, eu descobri um outro sentido para isso que eu não imaginava antes, que fala sobre quando a gente diz que nós fazemos parte da família de Deus, mas na verdade a gente não está vivendo uma vida verdadeiramente com Deus. Nos outros episódios dessa saga, eu falei mais sobre a idolatria, sobre adorar outros deuses. Porém, além das vezes a gente fazer isso, de estar adorando outros deuses, sejam deuses pessoais, enquanto a gente adora ao Senhor, ou seja, adora porque não tem como ter dois senhores, também existem esses casos onde a pessoa diz ter uma vida ímpia, mas na verdade não. Esse era, por exemplo, o caso que os amigos de Jó acreditavam que ele tinha, porque eles questionaram muito ele quando ele estava sofrendo, dizendo assim, se você voltar o seu rosto para Deus, pode ser que ele te perdoe e você vai viver uma vida boa de novo. Mas na verdade ele vivia uma vida totalmente correta diante de Deus. Ele era muito justo. Aquele sofrimento que ele estava passando não tinha nada a ver, com o pecado dele. Porém, voltando ao ponto central, isso é uma realidade que a gente vê muito no dia a dia, de pessoas que dizem ser cristãos, de pessoas que dizem ser justos, porém muitas coisas são da boca para fora, porque dentro da igreja eles são uma coisa e quando eles pisam o pé para fora se tornam outra, se tornam pessoas diferentes, pessoas que não são verdadeiramente cristãs, que não servem verdadeiramente a Deus. E essa é uma coisa muito arriscada a se fazer, porque quando a gente não vive verdadeira com Cristo, nós estamos mentindo para as pessoas, nós estamos mentindo para nós mesmos, E não tem como viver uma vida dupla, Não existe, como eu falei anteriormente, não tem como você adorar dois senhores, ou você adora a Deus ou você não adora, ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Não tem como você ser imparcial, ou você é quente ou você é frio, pois aqueles que são monos, Deus vomita. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você hoje está vivendo uma vida dupla e você igreja é uma coisa e fora é outra, aí você está na hora de se consertar, irmãos, de vigiar, porque com Deus não se brinca. As pessoas que fingem viver uma vida ímpia, mas fora da igreja são uma coisa diferente, estão mentindo para as pessoas, estão tentando enganar a Deus, mas Deus está vendo todas as coisas. Então é muito importante que a gente se conserte enquanto ainda temos tempo. Fora todos esses pontos, o que torna essa discussão fulcral
Ou seja, é muito importante que, revendo os pontos anteriores, a gente não pode ficar falando o nome de Deus por qualquer motivo. E a gente também não pode dizer o nome de Deus se a gente não tiver uma vida verdadeira com Ele. Porque estaremos mentindo para nós mesmos, né? Mas o terceiro ponto é que a gente não pode usar o nome de Deus pra gente conseguir alguma coisa. Um exemplo bem bobo de você usar o nome de Deus pra você conseguir alguma coisa é, por exemplo, um dia eu tava andando na rua e eu vi um pregador falando assim que se você pagasse certa quantia, ele iria falar sobre Deus pra você. Isso é uma forma de tentar conseguir riquezas através do nome de Deus. E isso é errado, porque tentar conseguir qualquer coisa usando o nome de Deus é uma coisa completamente errada, né? É também por conta disso que toda vez que nós formos fazer alguma coisa no nome de Deus, nós devemos nos questionar e pensar assim: eu estou fazendo isso verdadeiramente por Deus, ou eu estou fazendo isso para o meu benefício próprio, né? E isso serve até mesmo para mim, porque muitas vezes antes de eu gravar os vídeos assim, quando eu converso com Deus, eu falo assim, que não seja pra mim agora, mas que seja pra sua. Porque se eu estiver fazendo isso pra que eu possa ser conhecida, possa conseguir fama, todas essas coisas estarão sendo levianas, né? Mas, na verdade, o meu objetivo, né, o objetivo que deve estar no meu coração verdadeiramente é o de espalhar a palavra de Deus. Então, é muito importante que você também revise aquilo que está no seu coração antes de você fazer alguma coisa no nome de Deus. E pensar assim: eu estou fazendo isso por Deus ou eu estou fazendo isso por mim mesmo? Eu estou fazendo isso para que eu consiga algo usando o nome de Deus. É muito importante analisar esse ponto também. E toda vez que você sentir, né, que o Espírito Santo já estivesse alertando sobre algo que você precisa mudar na sua vida, que você precisa renovar, pare e pergunte, né? Pergunte para Deus: há algo em mim que está errado? É um momento para dentro de si mesmo e questione. E se questione, né? Analise se tem algo em você que precisa ser mudado para que você se torne uma pessoa melhor. Era isso que eu tinha para falar hoje. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima. Fique com Deus!